naquela mesma noite, e tomou as suas mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. E tomou-os, fez-os passar por ribeiro, e ali fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até a alva que subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou, e a juntura da sua coxa de Jacó, lutando com o anjo. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Glória a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa cada um de nós, Pai. Abençoa a tua palavra. Fica conosco, Pai. É tudo que te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho amado. Amém, meu Deus. Amém. João, pode sentar? Deus, nós servimos, irmãos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nós servimos um Deus todo poderoso, irmão. Jacó, o seu nome quer dizer suplantador, enganador. Jacó, irmãos, tinha como Abraão seu avô, Isaac seu pai. Na palavra de Deus, irmão, nós podemos ver que Jacó, irmãos, ele até os seus 90 anos, a sua vida foi de enganar os homens, tentando enganar também a Deus, mas ninguém engana a Deus. 90 anos, irmãos, não tomando uma atitude de ser ali um homem de Deus. 90 anos, irmãos, servindo, posso dizer, o mundo e não servindo a Deus. Jacó, irmãos, com seus 90 anos, a palavra de Deus fala que a sua vida vai mudar. E com 145 anos, irmãos, onde ele teve ali 2 famílias, e nessas 2 famílias teve seu filho José. E ali nos seus 145 anos, ali onde José do Egito estava, Jacó morreu com seus 145 anos. Morreu como um homem de Deus. Nós podemos ver, irmão, na palavra de Deus, que o nosso Deus hoje, Ele quer agir, irmãos, Ele quer agir totalmente diferente na vida do homem que quer servir a Deus, mas nunca toma uma atitude de entregar totalmente o seu coração para Deus. E nós podemos ver aqui nesse mundo, irmãos, muitas pessoas continuam indo na igreja, até são filhos de pais crentes, mas até dentro da igreja, na sua vida, nunca tomam uma atitude. Porque Jacó, irmãos, 90 anos da sua vida, enganando os homens, tentando enganar a Deus, Jacó ali ficou praticamente sendo afastado dos olhos do nosso Deus. E quantos hoje, irmãos, até dentro da igreja, lá no mundo, nós podemos ver nossos familiares, que às vezes nós convidamos para vir na igreja, nós levamos a palavra de Deus para essas pessoas, mas elas nunca transformam o seu coração de pedra em um coração de carne. Mas Jacó, irmãos, Jacó, através dos seus erros, quando a palavra de Deus fala aqui, através dos seus erros, irmãos, ele pagou um preço alto, irmãos, não tendo uma vida de 90 anos no mar de rosas. Abraão sofreu muito por escolher ser enganador dos homens, mas nós sabemos que ninguém engana ao nosso Deus. Mas nosso Deus, irmãos, quando Ele olha para o homem, o nosso Deus não vê como nós olhamos com nossos olhos. O nosso Deus, Ele olha para dentro do coração do homem. E Deus, irmãos, olhou para dentro do coração de Jacó e viu que Jacó precisava tomar uma atitude.
E essa atitude aconteceu ali no Vale de Jaboque, irmãos, onde depois de 20 anos depois de Jacó passar ali no deserto, construiu 2 famílias, e através das 2 famílias, os irmãos vão ler ali, ele sofreu muito, escolhendo uma mulher para casar, mas ele é enganado, dão outra mulher para ele se casar, ele fica ali nervoso, fica ali triste, depois vai se casar novamente, de novo com a sua amada esposa. 2 famílias ele constrói, 2 famílias, e depois de construir uma família, depois de ser enganado ali para o seu genro, onde ele praticamente na sua família enganou o seu pai Isaac. Ele pagou um preço, tendo uma vida ali no deserto, construindo famílias, tendo filhos, mas sofreu muito por ser enganador dos homens. Jacó quer dizer suplantador, enganador. Mas acontece, irmãos, que a Bíblia fala que aconteceu um dia que Isaac, irmãos, pediu para o seu filho Esaú. Esaú era o escolhido da promessa de Deus. Mas nós vemos que Esaú, irmãos, ele por um prato de lentilha, ele vendeu a sua bênção para Jacó. Desprezou a sua bênção. E ali, quando a mãe de Jacó ouve por trás da porta, Abraão falando para Esaú: vai, pega um animal, desse animal traga essa carne bem gostosa para mim comer, e assim eu vou te abençoar. E a mãe de Jacó, irmãos, atrás da porta escutando, e rapidamente a mãe de Jacó vai ao encontro a mãe de Jacó. Essa mãe, irmãos, ela vai ao encontro de Jacó, porque Isaac tinha pedido uma carne para Esaú ser abençoado através das mãos de Isaac por Deus. A mãe de Jacó chama ele, fala para ele assim: o seu irmão foi buscar a caça, mas essa bênção tem que ser para você. E Jacó, irmãos, sabendo que a bênção teria que ser sido por seu irmão Esaú, Jacó ouve da sua mãe, que a sua mãe fala para ele: vai, pega um animal, e com esse animal eu vou fazer uma carne bem gostosa, e você vai levar para o seu pai para ser abençoado. E Esaú, irmãos, nesse instante ele já tinha ido para a floresta buscar a caça para ser feita para seu pai Isaac comer e ser abençoado ali para Esaú. E ali Esaú, ali atrás da caça naquela floresta, a mãe de Jacó, ela pega Jacó e fala assim: a carne está pronta, vai agora ali no quarto do seu pai Isaac e leva essa carne para ele. E naquele momento, irmãos, Jacó fala para sua mãe: como eu posso ir ali no quarto do meu pai, sendo que ele vai me reconhecer? Esaú, meu irmão, ele é peludo, eu já não tenho pelo no corpo. Mas a mãe de Jacó fala para ele: deixa comigo. Ela vai pegar a pele do animal, coloca ali nos braços de Jacó, coloca ali no peito dele a pele de animal, com aquele pelo grande,
para ele se passar como Esaú. Esaú era peludo. E Jacó ele fica com medo e fala para sua mãe: como eu posso ir ali, sendo que a bênção é para meu irmão Esaú, e se eu for ali eu posso ser amaldiçoado. E a mãe de Jacó fala para ele: deixa que essa maldição caia sobre mim. Jacó pega a carne, vai, entra no quarto de Isaac e fala para Isaac: meu pai, eis aqui a carne, o prato para o senhor comer. Isaac naquele momento ouve a voz e fala assim: a voz não é, essa voz não é de Esaú. E Isaac, irmãos, ele chama Jacó para bem perto, ele dá um abraço. E nesse abraço, Jacó já tinha colocado a roupa de Esaú no seu corpo. Isaac fala: o cheiro, a voz não é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E passa a mão nos braços, no peito de Jacó, e vê que ele é peludo. E naquele momento ali, quando Isaac já tinha perguntado: quem está falando comigo? E naquele momento, irmãos, naquele quarto, Jacó já fala a primeira mentira diante dos olhos de Deus. Ele fala para Isaac: eu sou Esaú. E ali dentro daquele quarto, já levando a carne para o seu pai, o seu pai pega aquela carne e come, pensando que é Esaú que estava ali na sua frente. Isaac, irmãos, ele come aquela carne, chama Jacó do seu lado, põe as mãos nele e o abençoa. Eu abençoo ele com uma oração muito forte e abençoada na vida dele, dizendo que ele futuramente ele será abençoado diante dos homens. E fala para ele: todos aqueles que te abençoarem, que abençoar você vai ser abençoado. Mas todos aqueles que te amaldiçoar, Jacó, pensando que é Esaú, serão amaldiçoados. E acontece isso, irmãos, que Jacó, o suplantador, o enganador, irmãos, engana Isaac ali, toma a bênção do seu irmão Esaú e sai da tenda. E acontece que Esaú chega horas depois, irmãos. Esaú chegando, leva a caça, aquela carne gostosa, para o quarto de Isaac, seu pai, e pede a bênção. Isaac tem um susto: mas eu já te dei a tua bênção para você. E Esaú, irmãos, Esaú naquele quarto ele chora amargamente, falando que queria vingar, fazer uma vingança na vida de Jacó. E isso aconteceu, irmãos. A palavra de Deus fala que isso aconteceu. Jacó ele fica sabendo da ira do seu irmão. A palavra de Deus fala que ele vai embora, e ali no deserto, em outro lugar, ele casa com uma mulher. Mas essa mulher, ele é enganado, coloca outra mulher na tenda dele, e ele é enganado, casa com uma mulher que ele nem tinha visto naquela noite. Mas outro dia ele casa novamente com a sua amada mulher que ele gostava, e ali ele constrói uma família naquele deserto, irmãos. E como eu falei para os irmãos no começo, morando ali com duas famílias e tendo um genro que judiava muito e enganava ele. E o primeiro engano foi dar uma filha para casar com Jacó, e Jacó foi enganado casando com outra mulher. E ali acontecem muitas coisas, onde os animais começam a crescer bonitos, fortes,
os animais de Labão e o seu genro começam a crescer, né, feios, doentes, e ali acontecem umas brigas de parentes, e ali naquele deserto, irmãos, onde Jacó já estaria correndo, fugindo do seu irmão Esaú, depois de 20 anos de ter ali uma outra vida ali no deserto, ele resolve voltar para a casa do seu pai. E quando Jacó, irmãos, pega a sua família, ali indo para o Vale de Jaboque, antes de chegar na sua casa, onde seu pai e sua mãe moravam, ele divide as suas duas famílias para um canto e para o outro canto, e vai sozinho e entra no vale, dizendo: se meu irmão Esaú me matar, pelo menos as minhas duas famílias irão para um lugar e outra família para outro lugar e serão salvas. E ali no Vale de Jaboque, irmãos, Jacó vai ser transformado por Deus. Onde ali orando, no Vale de Jaboque orando, Deus aparece na frente de Jacó, irmãos. E nessa noite, Jacó, irmãos, começa a lutar com Deus. Uma luta muito grande. E nessa luta, Jacó chorava muito, porque ele estava ali lutando com o próprio Deus, irmãos. E no meio da madrugada, Deus pergunta para Jacó: qual é o seu nome? E a palavra de Deus fala, irmãos, que sabe, o nosso Deus, ele sabe de tudo. O nosso Deus sabia do nome de Jacó, mas ele queria saber da boca de Jacó a verdade. E Jacó abre a sua boca e fala: o meu nome é Jacó. Porque anos atrás, irmãos, Jacó, dentro daquele quarto, ele mentiu para o seu pai Isaac. Onde seu pai Isaac perguntou para ele: quem é você? E ele teria que falar para o seu pai Isaac: eu sou Jacó. Mas ele mente dentro daquele quarto, ele mente para seu pai Isaac. Mas ninguém mente para o nosso Deus. E quando ele mentiu para Isaac, ele falando que o seu nome era Esaú, Deus ali no Vale de Jaboque estava relembrando Jacó da sua mentira, dos seus atos de mentira ali dentro daquele quarto, tomando a bênção do seu irmão e fazendo tudo aquilo que ele fez. Mas Deus ali lutando com ele naquele vale, irmãos, Deus transforma a vida dele. A mensagem é, irmãos, dessa noite, a mensagem é como eu falei no começo. O nosso Deus, irmãos, quando ele olha para o homem, ele olha dentro do coração. Quando Deus vê um homem que quer servir a Deus, mas nunca entrega a sua vida para Deus, Deus, irmãos, ele vai fazer de tudo. Ele vai intervir na vida do homem para levar para a sua presença. E para levar Jacó, irmãos, para a presença dele, transformando o nome de Jacó em outro nome, Deus fala para Jacó: de hoje em dia, o seu nome não vai ser mais Jacó. De hoje em dia, o seu nome vai ser Israel, príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus. E nesse vale, irmãos, Jacó estaria ali pedindo essa bênção para Deus. Jacó, irmãos, ele não estaria ali pedindo dinheiro e outras bênçãos para Deus, riqueza. Ele não estaria ali pedindo isso para Deus. Jacó já era rico, tinha de tudo. O que ele queria é, naquele momento, naquele vale, irmãos, seu coração ser transformado, a sua vida transformada, dele ser preparado, porque ele iria mais adiante pelo caminho, e Esaú, irmãos, com 400 homens, iria atacar Jacó e destruir Jacó, matar Jacó e a sua família. Mas
naquele momento, onde Deus abençoou Jacó naquele vale, irmãos, e quando lutando com Deus a noite inteira, e lá na Bíblia, no livro de Oséias, no capítulo 12, fala dessa luta grande que Jacó teve com o nosso Deus, irmãos. Enquanto naquela noite Jacó lutava com Deus e chorava muito, e naquela noite, irmão, onde Deus já queria parar Jacó, parar com aquela luta, Deus pega com a sua mão, irmãos, e toca o lado da coxa do nervo ciático de Jacó. E naquele momento, Jacó, eu creio que dá um grito de dor. E naquele momento, irmãos, Jacó para de lutar com Deus. E parando de lutar com Deus, eu creio que Jacó dá uns passos para trás. E nesses passos para trás, nesses passos para frente, irmão, Jacó está aleijado, irmãos. Jacó está manco, irmãos. Olha para os irmãos verem o que acontece na vida do homem quando o homem não toma uma atitude de escolher Deus e entregar o seu caminho para Deus. Porque Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E Jacó, irmãos, passou 90 anos sendo enganador, enganando os homens, querendo tentar enganar Deus. E nesses 90 anos ali no Vale de Jaboque, irmãos, a sua vida foi transformada, irmãos. Olha para os irmãos verem. Quando nós lutamos com Deus, e nessa luta com Deus, irmãos, eu creio que hoje nós vamos sair daqui com a vontade de cada dia de lutar com Deus. Quando lá no nosso quarto, onde nós estivermos, até aqui dentro da igreja, quando nós orarmos, nós vamos lutar com Deus, irmãos. E ali no nosso quarto, até dentro da igreja, nas últimas orações que vocês vai dar essa noite aqui, nesse lugar, você pode falar para Deus: Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar, meu Deus. Se possível, toca na minha coxa, me machuque, faz eu sair daqui mancando, aleijado, mas eu não quero sair daqui desse lugar, e lá dentro do meu quarto, quando eu estiver orando, eu não quero sair sem a minha bênção. É isso que o homem deve fazer na sua vida. E que aí vai ser isso que agora em diante nós vamos fazer. Nunca brincar com Deus. Nunca levar uma vida tentando querer enganar Deus, enganar os homens, mas nós nunca vamos enganar o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos deuses, irmãos. Jacó ficou com a sua vida transformada, irmãos. Saiu do Vale de Jaboque alegre, muito alegre, creio eu, porque ele viu o Deus face a face, irmãos. Face a face ele lutou com Deus. E saiu daquele lugar, não com o seu nome mais Jacó, mas com o seu nome sendo transformado, sendo dizer, onde Deus falou para ele: o seu nome hoje em diante vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Um dia, irmãos, se nós continuarmos perseverando até o fim, irmãos, um dia, quando Jesus voltar e vier nos buscar e levar para o céu, irmãos, como Deus trocou o nome de Jacó para Israel, eu creio que lá no céu, irmãos, nossos nomes também vão ser trocados, irmãos. Nós vamos ter um novo nome, uma nova vida, uma coroa de glória. Uma coroa, quando o nosso evangelista Nicos falou aqui, uma coroa, irmãos, que aqui nesse mundo Deus coloque sobre nossas cabeças. Amém. E o inimigo, os homens, irmãos, tenta até tirar essa coroa em cima de nossas cabeças, querendo tentar tirar da igreja, da presença de Deus. Mas lá no céu nós vamos ter uma coroa de glória, uma coroa que eternamente nós vamos ter um novo nome. E creio que a palavra de Deus fala que ali no céu ele vai dar uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca um novo nome nós teremos. Olha para os irmãos verem.
que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida e na vida de quem está vendo esse vídeo. Deus transforma-nos. Deus, quando ama o homem, Deus, quando vê um homem indo num caminho e desvia para cá, às vezes desvia para lá, mas Deus não quer que o homem faça assim. Deus quer ir num caminho só. Só no caminho. Um caminho que leva o homem ao céu. E continuando a mensagem, irmãos, quando ali no Vale de Jaboque, onde Jacó sai dali, mancando, mas alegre, ele vai ao encontro do seu irmão Esaú, irmãos. E já Esaú, irmãos, com 400 homens esperando Jacó e a família dele para matar a todos. Onde no vale, irmãos, já Deus abençoou Jacó, porque ele pediu: não saia daqui enquanto o Senhor não abençoar. Deus abençoou ele naquele vale, irmãos. E quando ele indo ver o seu irmão Esaú, Deus já tinha transformado o coração de Esaú. Quando Esaú chega, quando Isaac chega perto de Esaú, seu irmão, pensando que Esaú já ia matá-lo, mas Esaú, irmãos, que foi enganado por Jacó, que era para ser a bênção para ele, mas ele ali já com o coração transformado, irmãos. Esaú vê Jacó e corre, irmãos, diante do seu irmão Israel, e ali abraça Israel, o príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus. Aleluia. Essa é a vida do homem, irmãos. Essa foi a vida de Jacó, um homem que levou uma vida praticamente errada, indo em lugares errados, pegando uma bênção que não era uma bênção para ele. Mas o nosso Deus, irmãos, eu falei no começo, Deus, quando olha para o homem, ele não vê, Deus não quer saber da vida do homem, se ele é um ladrão, ou se ele é até um matador, seja o que for, seja o que o homem estiver fazendo na sua vida, irmão. Deus olha o homem com um olhar de misericórdia, porque Deus, irmãos, ele mandou o seu único filho para morrer naquela cruz por toda a humanidade. Quando Deus vê o homem, irmãos, até ali na sarjeta, um homem na rua, bêbado, seja um homem que tenha estar em qualquer lugar, porque Deus fez o homem pobre, Deus fez o homem rico, Deus também fez o homem com saúde, e Deus também fez o homem, irmãos, até com várias doenças. E é o que eu falo todas as minhas mensagens que eu gosto de falar. Caso que aconteça na nossa vida, irmãos, seja o que for que possa acontecer na nossa vida, se vier uma doença incurável, se nós formos pobres, se nós fomos ricos também, irmãos, nada disso, nem a doença, nem a riqueza, nem a pobreza, vai nos tirar da presença de Deus. Porque o mais importante na nossa vida é a salvação em Cristo Jesus. Não saia daqui e fale para Deus: não saia daqui enquanto Deus não me abençoar. Jacó lutou com Deus, irmãos, e prevaleceu. Jesus, irmãos, naquela cruz, ele morreu por cada um de nós, irmãos, para que um dia, e até os fins dos tempos, e lá até os céus, nós possamos ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Jacó lutou com Deus e prevaleceu e teve sua bênção, mas Jesus, o Filho de Deus, teve essa opção, irmãos, porque a opção de Jesus foi vir ao mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, porque sabemos que aquele todo que crê,
que ouve o Evangelho e crê em Jesus será salvo. E Deus, irmãos, mandou o seu Filho único aqui, nesse mundo, para morrer naquela cruz. E Jesus preferiu morrer naquela cruz para que o mundo fosse salvo por ele. E hoje nós estamos aqui, irmãos. E essa foi a nossa atitude, uma atitude boa, e sairmos dos nossos lares ali quentinhos, e vir para dentro dessa igreja, no lugar aqui onde está frio, mas nós estamos aqui quente, alegres, cheios do Espírito Santo, e que Deus, irmãos, cada dia, cada segundo, cada minuto, possa nos ungir com óleo de alegria, irmãos. Que ao sairmos daqui, irmãos, nós pudéssemos cada dia lutar com esse mundo. E lutando com esse mundo,